Quais são as possibilidades de atuação no tributário? Perguntas do tipo, posso atuar só no consultivo? Camila, não quero atuar no contencioso, no litigioso. Eu quero só fazer mandado de segurança, eu preciso ser tributarista? Quanto mais eu recebo esse tipo de pergunta, mais eu tenho certeza de que as tradicionais respostas sobre a área de atuação no tributário são insuficientes para trazer clareza sobre esse assunto. Na realidade, esse tipo de classificação, que segmenta entre consultivo e contencioso, gera ainda mais confusão. Quando eu comecei a estruturar conteúdos e aulas sobre carreira tributária, eu me propus a desenvolver uma metodologia que proporcionasse desde o início uma visão geral sobre o tributário. Assim, mesmo sabendo que a construção de uma carreira tributária, sobretudo em uma área tão complexa como a nossa, como tributário, ela é uma constante, é um construir que, portanto, exige dedicação de investimento, tempo e investimento assertivo de tempo e dinheiro. Ainda assim, o aluno, o estudante, para que ele consiga vislumbrar todas as possibilidades de atuação, ele precisa ter clareza para onde ele vai. Foi aí que eu desenvolvi a metodologia do 5AT, a metodologia das 5 áreas de atuação tributária. E o que é isso? O que é a metodologia 5AT? Basicamente, eu fiz um esclarecimento sobre o processo, sobre a carreira tributária, com base em todas as possibilidades de atuação no tributário. Veja bem, todas as possibilidades de atuação no tributário. Então, isso vai abranger tanto a possibilidade de atuar no consultivo, quanto no contencioso. Eu quero atuar só com planejamento tributário, tudo bem. Eu quero atuar só com teses tributárias, mas quero atuar com teses tributárias no consultivo. Pode ser. Então vamos lá, o que eu vou explicar para vocês, as 5 áreas de atuação tributária, eu vou explicar cada uma delas o que significa para vocês terem noção de todas as possibilidades e até saber para onde ir, o que investir, quando investir principalmente, porque a depender da área de atuação, você vai precisar investir em determinados cursos, em determinadas habilidades. Eu sempre começo explicando pela administração de passivo. Que é isso? Basicamente, atuação em defesa ou gestão do crédito tributário. E quando eu falo crédito tributário, estou me referindo ao crédito que é devido pelo contribuinte, e geralmente esse contribuinte pessoa jurídica. Esse crédito tributário ele pode ser formalizado tanto pelo próprio contribuinte, quando ele entrega a sua obrigação acessória, ele mesmo apura o seu tributo, ou pelo fisco, quando esse, por algum motivo, lança ou identifica um erro por parte do contribuinte, aí, por exemplo, lavrando um auto de infração. Então, percebam que a administração de passivo ela não envolve apenas a atuação em auto de infração. Aliás, isso é um equívoco bem normal. Ela abrange também defesa em execução fiscal por medidas judiciais, como exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal, desde petições simples também, de pedido de desbloqueio de bens, substituição de penhora, oferta de garantias, impugnação de leilão e por aí vai. E não só. Mesmo para quem não é advogado, desses com OAB tudo, é possível também atuar em administração de passivo. Como? Por exemplo, em transações ou parcelamentos tributários. Percebam que essa atuação aqui em administração de passivo, ela tanto pode ser contenciosa em processos judiciais ou administrativos, quanto consultiva, como, por exemplo, nos casos de transação como eu acabei de referir. Veja como não é um bom critério de distinção entre um advogado pode atuar no consultivo ou no litigioso. Isso não traz muita clareza. A segunda área de atuação eu chamo de discussões de ilegalidades e inconstitucionalidades. O que objetiva essa área? Principalmente questionar a obrigação tributária. Seja a obrigação tributária principal, que é de recolhimento do tributo, ou acessória, de entrega da obrigação, na apuração e recolhimento dos seus tributos. Então, veja, não se limita à tese tributária. Também abrange defesas contra atos coatores. Uma inaptidão do CNPJ, por exemplo, sem o devido cumprimento do processo legal. Uma indevida inclusão no cadastro de devedores contumazes. Restrição de algum benefício e por aí vai, são centenas de exemplos. E por que a discussão de inconstitucionalidades e ilegalidades, por que é tão importante essa área? A gente fala que é tese tributária, Já expliquei que não é só isso. Porque o nosso sistema tributário ele é todo amarrado.
A doutrina costuma dizer que o nosso sistema tributário ele é um sistema rígido. Por que ela fala em rigidez? Porque o nosso sistema tributário, da forma como ele foi construído, ele deixou poucas margens, na verdade, margens estreitas ao ente político que vai instituir o tributo. E, de fato, como sempre tenho repetido para vocês, o sistema tributário brasileiro é essencialmente um sistema constitucional. A Constituição repartiu a competência entre os entes políticos conforme as materialidades econômicas e estabeleceu aí uma série de limitações ao poder de tributar. Então, veja, o ente político, ele anda por caminhos estreitos que margeiam a constitucionalidade e a ilegalidade. Acontece que os nossos entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles são pródigos na transgressão dessas fronteiras. E é aí que entra a relevância da área número 2, que eu referi para vocês. E que vem a ser a seguinte, né, que chamo de RCT, ou Recuperação de Créditos Tributários. Vejam, aqui no RCT não há discussão de ilegalidade e inconstitucionalidade, isso é importante. Aqui existe uma ação que objetiva recuperar valores tributários pagos a maior, seja por erro, por desconhecimento mesmo, ou mesmo uma dúvida sobre a correta interpretação da legislação tributária. Então, diferentemente em tese, a gente não discute aqui é incontroverso. E eu já quero fazer um esclarecimento bem importante, até como uma necessidade de se desfazer alguns mitos. A identificação de crédito tributário por pagamento indevido não é atestado de culpa do contador. Não é culpa do contador. De novo, não é responsabilidade do contador. E por que eu afirmo com tanta certeza isso? E por que é importante falar isso? A grande maioria dos RCTs envolvem questões tributárias que demandam a compreensão da legislação tributária. Portanto, demandam uma análise feita por um especialista no assunto, um tributarista. Só que a nossa legislação tributária é extremamente complexa. A complexidade da legislação tributária é tamanha, seja pela diversidade, Constituição, lei complementar, lei ordinária, decretos, instruções normativas, resoluções e por aí vai. Mas não só. Dúvida sobre a correta interpretação dos dispositivos, porque norma, às vezes, não se confunde com o texto legislativo. E é aí que entra o especialista. É o especialista que vai responder se a recuperação tributária administrativa, ela pode se dar efetivamente pela via administrativa, porque não existe controvérsia, ou ela vai ter que se dar por via judicial, porque há aí uma discussão sobre o assunto. Sendo incontrovérsia, o contribuinte tem o direito, garantido por lei, de se recuperar dos valores que pagou indevidamente, corrigido pela taxa Selic. Lógico, tem que respeitar aí o período prescricional de 5 anos. Não vai se recuperar ad eterno, porque nem o fisco pode cobrar ad eterno do contribuinte. Vejam que aqui, apesar de ser via administrativa, não é propriamente um processo tributário. Ele pode se tornar um processo tributário se eventualmente esse pedido de restituição administrativa der errado e o fisco glosar o crédito. Daí, se o contribuinte impugnar, pode se tornar um processo. Então, veja de novo, como é frágil essa classificação entre litigioso, consultivo, processual. Quando a gente vislumbra as possibilidades de efetiva entrega do bem jurídico para o cliente, fica mais fácil de se compreender. Aqui há uma atuação administrativa que não necessariamente é consultiva, porque o profissional vai precisar realizar uma série de operações, levantar o crédito, fazer análise, retificar declarações acessórias e talvez ingressar em processo. E quanto ao processo, aí entra um detalhe, porque para cada tributo existe um rito próprio previsto na legislação. E essa restituição, ela tanto pode ser em dinheiro, como para alguns casos, né, de valores de ICMS, como pode ser por via de compensação dos débitos ou dos tributos vincendos. E o grande diferencial desse trabalho é que ele não precisa ser realizado por advogado. Aliás, em algumas situações em que é necessário se fazer retificação de declarações acessórias, vai ser inclusive importante a intervenção de um contador ou de um analista fiscal. Então, tudo que eu falei até agora, na área número 1, administração de passivo, tanto pode ser advogado quanto pode ser que não seja advogado,
em discussões de ilegalidades e inconstitucionalidades, é lógico que para atuar judicialmente é necessário que seja um advogado. Mas também um consultor tributário pode estar por dentro do assunto e prestar uma consultoria. Olha, o Supremo decidiu no tema 69 em repercussão geral que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Você pode, se precisar, contratar um profissional para judicializar. Percebam? De novo, o que é importante é você conseguir identificar o que você está efetivamente entregando para o contribuinte. E aí, prosseguindo, o quarto, que eu chamo de planejamento tributário. E essa é a área que está no sonho de consumo de todo aspirante a tributarista. Tenho certeza, 110% dos alunos da graduação ou que pretende ingressar na carreira tributária, eles vão me dizer que querem atuar com planejamento tributário. Às vezes não sabem nem planejar a própria rotina, mas querem atuar com planejamento. Eu sei, eu entendo, já passei por isso também. Já aconteceu comigo isso também comigo foi assim. Eu sei como funciona. Se atiram em cursos de planejamento tributário, que ou vão tratar, na verdade, de recuperação tributária, quase que como um planejamento por organizar a casa, ou vão falar sobre discussões doutrinárias a respeito dos limites do planejamento, relacionados às vezes a propósito negocial. E aí os exemplos trazidos, elas viram quase que como uma discussão filosófica ou política sobre a liberdade de economizar tributos ou não. Na melhor das hipóteses, são cursos que vão falar sobre regimes tributários, ensinando a apurar tributos nos 3 regimes e, a partir disso, lucro presumido, lucro real, Simples Nacional, comparar a diferença tributária entre eles, vendo qual dos regimes é o mais econômico. Veja bem, isso que eu estou falando não significa que eu seja contra curso de planejamento tributário. Eu mesma já fiz alguns no início da carreira e acho que alguns podem ser muito úteis. Mas não irão servir para nada se o aluno não entender para que o curso serve. Ou melhor, se não entender para que serve o planejamento tributário, mais importante do que para que serve o curso. Qual é o objetivo principal de um planejamento tributário? Planejar um cenário dentro da legalidade, por óbvio, dentro da sua esfera de liberdade, no qual ele possa tributar na menor forma possível. O objetivo é, portanto, uma economia tributária futura. É lógico que muitas vezes, organizando a casa, revisando as operações da empresa, fazendo um trabalho de revisão fiscal e RCT, se ajusta as operações, a tributação das operações, se consegue, por via de consequência, reduzir o vencendo também. Então, às vezes, buscando uma economia para trás, que ele pagou a maior, se conquista uma economia futura. A classificação aqui não é estanque, isso é importante, mas focada no objetivo principal do valor entregue ao cliente. E um profissional, isso é importante, um profissional que se propõe a fazer um planejamento tributário. Os profissionais, porque a depender da complexidade das operações da empresa, inclusive é prudente um trabalho em conjunto em diversas áreas de atuação. Esses profissionais precisam não só conhecer a legislação tributária, mas também entender de negócios. Eles precisam ter uma certa vivência no mundo empresarial. Esse que é o complicante do planejamento tributário, que isso a gente não consegue aprender em cursos. E eu vou dar 2 exemplos básicos, quase banais, mas que vão elucidar e trazer clareza sobre o que eu estou falando para vocês. Alguém fez uma comparação entre os regimes tributários no Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, e identificou que no Simples Nacional é de fato o regime tributário mais econômico. E fizeram o contribuinte do seu cliente migrar para o Simples Nacional. Mas não se atentaram que para aquele segmento, naquela operação, as empresas do Simples Nacional sofrem uma certa restrição comercial, porque elas não conseguem vender suas mercadorias para empresas de categoria geral. As empresas da categoria geral não querem comprar mercadorias que não gerem direito a crédito de ICM ou que gerem pouco direito a crédito de ICM. Então veja, apesar de ser possível fazer um planejamento operacional, o clássico planejamento tributário dentro da legalidade, ele é estratégico. E para você ser estratégico, não basta conhecer a legislação tributária, jurisprudência, o que o CARF entende, é preciso entender de negócio, porque se a gente não entende da operação do cliente, não entende das relações comerciais, não se consegue entregar um trabalho efetivo de planejamento tributário. E aí, o quinto e último exemplo, a quinta e última área de atuação, que eu chamo de compliance e governança tributária. Um trabalho que objetiva a
instauração de controles e processos tributários para a empresa. O que visam, então, esses processos? Conformidade tributária. Visam reduzir os riscos, reduzir os erros internos e implementar melhorias nesses controles por meio de atualização constante da legislação, revisão constante do processo, para que possa reduzir sempre o risco da empresa ou ser autuada, ou então pagar um tributo a maior, porque isso vai afetar o seu lucro. A intenção é mitigar as inconsistências, evitar a exposição fiscal da empresa para que ela não pague tributos acima do necessário, mas também não deixe de cumprir suas obrigações legais e aí sujeite-se às sanções da Fazenda, que não são poucas. Aqui é uma atuação, apesar de ser relativamente recente esse termo, ela já era feita, de certa forma, por empresas de auditorias ou consultorias tributárias. Só que com a lei anticorrupção, ela ganhou uma certa notoriedade porque essa lei trouxe a importância de se evitar a responsabilização por atos empresariais. Claro que é um trabalho que objetiva principalmente levar a segurança jurídica à empresa e assim, via de consequência, proporcionar um cenário de perpetuidade. Por isso que é um trabalho mais abrangente e que pode sim ser prestado em uma consultoria, em uma assessoria. Costumo falar que essa área de compliance ou governança é como se fosse uma soma de todas as outras áreas. Porque você precisa entender, obviamente, de administração de passivo, até para direcionar o seu cliente, a sua empresa, a não sofrer nenhum tipo de autuação fiscal. Precisa entender de discussões de legalidades e inconstitucionalidades para orientar o sócio, o empresário, a aproveitar as oportunidades e judicializar ou não, a depender do que foi implementado no sistema. Precisa revisar as operações quase que num planejamento tributário operacional, identificar se a operação, se o segmento, se a sociedade não está pagando indevidamente tributo dentro da legalidade. E visando lucro, um planejamento tributário, de fato, um planejamento tributário estratégico, que objetive uma economia tributária futura, mas sem entrar na seara de planejamentos tributários agressivos. Então, principalmente trazer segurança jurídica para a empresa. Essas são as 5 principais áreas de atuação no tributário. É possível, sim, que o profissional atue em todas, que se especialize em uma, que atue só no consultivo, que atue só no contencioso, que só faça processos administrativos, que só faça processos judiciais. Vai depender do interesse e da necessidade do profissional. E lógico que eu trouxe essas áreas de atuação numa ordem crescente de complexidade. Não significa que a gente não tenha uma complexidade alta em administração de passivos, às vezes até muito mais num cenário de compliance. Porém, exige-se do profissional uma maior interdisciplinaridade conforme se avança para as áreas de atuação e uma maior expertise e experiência não só no tributário, mas também em negócios, entendendo as operações da empresa. Essas foram, então, as 5 áreas de atuação, essa metodologia que eu desenvolvi para explicar o tributário, trazer clareza para uma área que já é por si só complexa. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários qual é a tua área de atuação preferida.